Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, dos versículos 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amados e amadas de Deus, Jesus enviou os discípulos. Os discípulos deverão ser testemunhas de Jesus Cristo. Os discípulos foram testemunhas dele. E Jesus continua agora a dar as instruções para os discípulos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. A ovelha é um animal simples, a ovelha é um animal indefeso. O lobo é um animal feroz. O discípulo é aquele que vai com simplicidade, vai inofensivo, mas inofensivo no meio de lobos, no meio de animais ferozes. Então Jesus agora exorta os discípulos: sede, portanto, prudentes como as serpentes, a prudência da serpente, e simples como as pombas. Amados e amadas de Deus, prudência, simplicidade. Continua Jesus: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Amados e amadas de Deus, é a perseguição que a primeira geração sofreu, que os apóstolos sofreram, é a perseguição que o cristianismo primitivo sofreu, é a perseguição que ainda hoje os cristãos sofrem, é a perseguição que tanta gente sofre hoje ainda por causa do nome de Jesus Cristo. Mas é interessante o que diz Jesus. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Amados e amadas de Deus, é o Espírito Santo aquele que assiste o discípulo, a discípula na perseguição. O discípulo, a discípula, o seguidor, a seguidora de Jesus Cristo deve ter essa certeza de que ele não está sozinho quando ele é perseguido, que ele não está sozinho quando ele é caluniado, ele não está sozinho quando falam mal dele por causa do nome de Jesus Cristo. Mas o Espírito é aquele que sustenta, o Espírito é aquele que suscita palavras, o Espírito é aquele que assiste o discípulo na sua perseguição. E Jesus continua mostrando que a perseguição pode acontecer até dentro da própria família. É o que acontecia às vezes no cristianismo primitivo. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão.
Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Amados e amadas de Deus, a perseverança na perseguição, a perseverança no sofrimento, a perseverança quando se sofre perseguição, quando se sofre por causa do nome de Jesus Cristo. Termina o Evangelho: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Isso era permitido ao cristianismo, aos cristãos sendo perseguidos num lugar, fugirem para outro. Termina o Evangelho: em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse dia, a graça de sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo, de testemunharmos Jesus Cristo hoje com beleza, de darmos aquele testemunho leve, alegre e bonito por causa de Jesus Cristo hoje. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.